Saudações a todos que nos assistem e nos ouvem. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Profitus Talks, o seu espaço de conversa sobre negócios, pessoas e inovações. Hoje, não diferente, trouxemos um tema muito pertinente e importante, mas que deixa a desejar. Por quê? Ao longo da conversa, nós vamos explorar bem mais isto e vai perceber. Hoje vamos falar sobre psicologia organizacional. Vamos falar também de um papel que tem sido ou começa a ser mais falado e relevante nas empresas. O papel do psicólogo organizacional. O que é? Quem é? O que ele faz? Por que as empresas precisam de um psicólogo organizacional? Como isto afeta o desenvolvimento e o funcionamento, até o bem-estar das empresas? E hoje nós recebemos um convidado muito especial que vai conversar conosco, vai nos ajudar a entender como isto realmente funciona. Eu vos falo de Catarino Luamba, que é psicólogo e vai nos ajudar a perceber mais sobre esta temática. Catarino Luamba, psicólogo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Kessi, obrigado à produção pelo convite. Quando se fala de psicologia, saúde mental, obviamente que é um assunto que nos interessa e quando temos um convite desse, nós temos sempre a oportunidade de poder partilhar aquilo que nós achamos importante. E obrigado, Kessi. A título de introdução, assim, para começarmos já a nossa conversa, o que é exatamente a psicologia organizacional? O que é isto? Ajude-nos aqui a entender o que realmente é isto. Olha, inicialmente, se nós olharmos para a psicologia, a psicologia é uma ciência que estuda o comportamento, os processos mentais, os sentimentos, as emoções. E entre a psicologia existem outras várias especialidades. Só para nós tentarmos aqui desmistificar, hoje a Associação Americana de Psicologia já considera até 51 especialidades. Dessas 51 especialidades, então, vamos encontrar a psicologia organizacional ou psicologia do trabalho. E aqui acaba por se confundir, né? Há pessoas que preferem dizer psicologia do trabalho, outras preferem dizer psicologia organizacional. No meu ponto de vista, as duas complementam-se, mas psicologia organizacional ou psicologia do trabalho e organizacional é uma área da psicologia que tem como objetivo estudar as pessoas que trabalham. Certo. Quer dizer, todas as pessoas que trabalham podem ou devem ser estudadas pelo psicólogo organizacional. Então, vai ser uma área da psicologia que tem este objetivo. Ou seja, o objetivo é mesmo estudar as pessoas que trabalham. Sim, inicialmente estudar as pessoas que trabalham do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista da ergonomia, do ponto de vista dos conflitos, do ponto de vista das lideranças, do ponto de vista das seleções, do ponto de vista até muitas vezes do recrutamento, do ponto de vista das aptidões psicológicas para o trabalho. Então, se for para resumir, a psicologia do trabalho vai estudar o comportamento da pessoa que trabalha. Falou aqui de recrutamento das pessoas e será que o psicólogo organizacional ou o psicólogo do trabalho é muitas vezes aqui confundido com o pessoal do RH ou as pessoas que fazem a gestão dos recursos humanos? Como é que a gente vai fazer a diferenciação ou como é que a gente vai separar aqui os papéis entre o psicólogo organizacional e a gestão dos recursos humanos? Olha, há diferenças imensas, há grande diferença. A primeira diferença é que um gestor de recursos humanos é um dependente de questões normativas, ou seja, o gestor de recursos humanos tem ferramentas delimitadas, jurídicas, que ajudam a gestão da pessoa. Então, o gestor de recursos humanos vai ser aquela pessoa que tem as leis, que tem a Lei Geral do Trabalho, que tem outras várias leis de regulamento do trabalho.
vai pegar nessas leis para orientar as pessoas. É inicialmente a função tradicional do gestor de recursos humanos. Obviamente que hoje o gestor de recursos humanos acaba por fazer papéis também mais humanizados, que às vezes acaba por se confundir com o papel do psicólogo, mas não é psicólogo. Apesar de ser o indivíduo que também pode recrutar, e o recrutamento aqui pode ser feito por qualquer pessoa que tenha feito administração ou ciências sociais, por isso é que vamos olhar para o gestor de recursos humanos, pode ser o indivíduo que é formado em direito, formado em administração pública, até muitas vezes formado em economia, acabam por exercer o papel de gestor de recursos humanos. Já do outro lado, o psicólogo vai ser o indivíduo que vai estudar os aspectos que parecem subjetivos da pessoa. Por exemplo, a questão da satisfação, a questão da motivação, a questão de procurar colocar a pessoa certa no lugar certo através das aptidões específicas desta pessoa. Então, isto é um trabalho do psicólogo e nós fazemos isso não com ferramentas normativas como normativa do ponto de vista jurídico, como faz o gestor de recursos humanos, mas do ponto de vista científico, porque nós usamos testes psicológicos para tomar decisões. Por exemplo, quem deve ocupar um cargo. Certo. Daqui partimos na questão que eu queria fazer, que era relativamente ao dia a dia do psicólogo organizacional. Por exemplo, nas empresas, nós temos um pessoal vasto e cada um tem a sua função. E fica aqui essa questão que eu queria colocar, que é o que é que o psicólogo organizacional faz no dia a dia? Olha, o psicólogo organizacional pode fazer várias coisas. Ele é multitarefa. Esqueci de mencionar, mas porque o próprio psicólogo do trabalho das organizações pode ser também gestor de recursos humanos. E muitos de nós, psicólogos do trabalho e das organizações, somos também gestor de recursos humanos. Mas o dia a dia, para grandes empresas e para empresas que estão na vanguarda, principalmente do bem-estar e saúde mental, o dia a dia do psicólogo vai ser, muitas vezes, criar programas que têm como objetivo solidificar o bem-estar ou fomentar o bem-estar e a saúde mental no trabalho. Esse é um dos itens. Outro item é procurar estruturar programas preditivos que têm como objetivo ajudar a empresa na sustentabilidade dos recursos humanos. O que é isso, programas preditivos? O psicólogo do trabalho ele vai construir quase que todos os programas do ponto de vista a prevenir. Então, ele precisa ter uma visão a longo prazo de saber, por exemplo, se nós estamos aqui a fazer um recrutamento ou a gerir um determinado pessoal ou a olhar para um determinado comportamento, não basta só nós olharmos para aquele comportamento, mas nós precisamos saber primeiro qual é a motivação desse comportamento, quais as consequências desse comportamento e como é que nós poderemos prevenir este comportamento mais lá para frente. Aí nós olhamos para essas questões preditivas, né? Futurísticas, no sentido de salvaguardar sempre o bem-estar do colaborador, a produtividade do ponto de vista organizacional e este equilíbrio entre a pessoa e a organização. Neste caso, já estaríamos a falar do clima organizacional. Não necessariamente. O clima organizacional é um aspecto totalmente diferente que também pode ser estudado pelo psicólogo, assim como o clima organizacional, como a cultura organizacional. O psicólogo pode, de alguma forma, atuar no sentido de ajudar a empresa a lidar com essas questões, mas não é só esse aspecto. Existem outros vários aspectos em que o psicólogo é chamado e atua para ajudar a organização. Neste caso, eu gostaria de trazer também aqui em questão o, o psicólogo organizacional, como já disse muito bem, ele cria aqui atividades entre os colaboradores para o desenvolvimento, o bom funcionamento e o bom andamento das empresas. E dentro dessas atividades, nós podemos considerar aqui, por exemplo, as reuniões trimestrais, semestrais ou mensais. Será que estas reuniões ou estas atividades que o psicólogo vai criando para unificar a empresa
são realmente proveitosas ou funcionam de tal forma que a empresa continue a se desenvolver? Olha, claro, inicialmente de uma resposta rápida, sim, sim, mas nós precisamos olhar sempre para todo o programa que é concebido por um psicólogo organizacional, ser gerido por outros elementos. Vamos imaginar que eu, Catarino, seja chamado para conceber um programa de saúde mental e bem-estar para uma empresa. Eu posso chegar, conceber este programa de saúde mental e bem-estar para esta empresa, potencializar os gestores de recursos humanos daquela empresa no sentido de continuar a trabalhar com aquele programa. Então, o sucesso deste programa não vai depender só do Catarino, vai depender muitas vezes do interesse que não do interesse do comprometimento que outros elementos que fazem parte da empresa vão fazendo manutenção deste mesmo programa. Talvez já seja diferente se haver numa empresa um psicólogo fixo que tem como objetivo principal compilar estes programas e manter esses programas. Mas, no fundo, estes programas são só funcionais quando toda a estrutura organizacional se compromete em lidar com questões ligadas à Neste, saúde mental e bem-estar. Porque existem outros vários aspectos, além dos programas, que somos nós, enquanto psicólogos organizacionais, concebemos. Vamos imaginar para programas de motivação, por exemplo. Nós podemos conceber um programa de motivação por causa de um fenômeno que tenha ocorrido numa determinada empresa. Nós chegamos, concebemos o programa, entregamos o programa e vai depender dessa empresa continuar a fazer manutenção desse programa. Porque se a empresa não tiver a fazer manutenção desse programa, sabe, talvez o programa poderá não servir para nada. É aquilo que eu chamo de programas paliativos, né? Programas que têm como objetivo principal responder um fenômeno súbito, depois do que o fenômeno ser ultrapassado, as pessoas acham que está tudo bem, porque não se fez uma outra avaliação futurística de possíveis ameaças para algo que já tenha acontecido, então nós poderemos não ter sucesso diante desses programas, seja programa de satisfação, motivação, porque mesmo as empresas, por exemplo, numa fase inicial, eu sempre digo, toda empresa numa fase inicial precisa de um psicólogo. E não estamos a falar de uma empresa que vai começar talvez com 100 funcionários. Mesmo uma empresa que vai começar com 5 funcionários, precisa de um psicólogo, porque é a partir destes 5 que vai se construir a cultura organizacional. E esta cultura organizacional, ela só poderá ser talvez impactante, intencional e consciente se o psicólogo conseguir dar ferramenta ao dono desta mesma empresa. Então, há aqui muitas coisas que às vezes não são ditas e o papel do psicólogo acaba por estar reduzido em questões muito minúsculas. Minúsculas. É mais É ou isso. menos isso. E ainda na questão que diz respeito à criação de programas. Há aqui um programa que as empresas ou existe ainda uma resistência dos líderes em não deixarem com que este programa desenvolva, que é o desenvolvimento de líderes. Existem empresas em que, vou dizer, os cabeçalhos, os chefes, não querem fazer crescer os seus colaboradores para um dia ascenderem a líderes. E nesse caso, eu acredito, eu vejo muita resistência no que diz respeito ao programa de liderança, ao desenvolvimento de líderes. Como é que o, o psicólogo organizacional, o psicólogo do trabalho, olha para isto e quais são os mecanismos que cria ou que deve criar para desenvolvimento de novos líderes nas organizações e empresas? Olha, para questões viradas à liderança, acaba por ser um processo muitas vezes também que implica sempre tomada de decisão, não é? Porque quando um indivíduo decide por si só não desenvolver os seus liderados, talvez ele não tenha uma visão sustentável nem futurística da própria empresa. Porque se eu não tenho uma visão futurística daquilo que eu faço, da minha própria organização, talvez seja mais difícil eu olhar
para alguém que eu estou a liderar como um indivíduo que poderá me ajudar mais lá para frente. Então, muitas vezes eu prefiro prendê-lo em vez de motivá-lo a ser Sim. talvez melhor do que eu, porque às vezes também o que existe aí é o medo de que se eu deixar este indivíduo fazer esta ou aquela formação, potencializar, um dia talvez ele poderá sair da minha empresa. Mas não é. Mas, Não é. mas não é a verdade, mas às vezes é a verdade. Mas nós precisamos, e aí aqui acaba por ser também uma sugestão de olharmos possivelmente para determinadas pessoas que queiram liderar ou que queiram ter empresa, passar por um processo de treinamento e poderem, talvez, de algum modo, tomarem as melhores decisões. Porque se eu não tiver preparo para liderar, e hoje não vamos necessariamente falar de liderança nata, porque hoje as lideranças todas são emergentes. Então, se as lideranças hoje são emergentes, todo indivíduo que queira ser líder ou que queira ter uma empresa precisa passar por um processo de instrução, por um processo de mentoria, ou por um processo de treinamento. E às vezes também neste processo nós acabamos por fazer uma análise do perfil comportamental desta pessoa, olhar para os pontos fortes e pontos fracos desta pessoa, olhar para o tipo de personalidade dessa pessoa e ajudá-la a dizer, olha, pelo tipo de personalidade que tu tens, precisas trabalhar este aspecto, aquele aspecto, para ajudar a tua empresa a desenvolver. Mas o que acontece é que muitas vezes pessoas começam a empreender ou começam a liderar sem passar por uma mínima instrução. Então começam a fazer o quê? A liderar por um mero empirismo, não é? E vão acabando por estar a atropelar ou a tropeçar por essas questões que o que se acabou de fazer menção. E aqui, essa resistência que existe entre o líder não querer que o liderado cresça na tentativa de um dia ascender e procurar uma outra empresa, ou até mesmo Ser criar concorrente. ou ser concorrente, gera aqui ou traz-nos a discussão a aquela questão que também o psicólogo organizacional trabalha muito, que é a gerência de conflitos. Sim, claro. E os conflitos, do ponto de vista geral, não existe nenhum sítio em que tenha 3 ou 4 pessoas e não haja conflitos. Ok? E o que se deve fazer, e o psicólogo vem aqui como mediador, no sentido não só de dizer que os conflitos são desnecessários, mas às vezes, na perspectiva também de dizer que os conflitos às vezes são necessários. Porque os conflitos são tão necessários porque através dos conflitos nós acabamos por inovar. Através dos conflitos nós acabamos por nos descobrir e descobrir os outros. Através dos conflitos nós conseguimos olhar quais são as nossas limitações e as limitações dos outros. Então, só não podemos deixar que os conflitos cheguem ao confronto. Porque se os conflitos cheguem aos confrontos, aí nós já teríamos talvez uma empresa toda ela parada. Então, nós precisamos olhar, ok, os conflitos existem, e o psicólogo vem também para olhar para esta perspectiva, porque às vezes o conflito é o quê? É só uma luta de egos. E se nós olharmos para o ponto de partida de conflito, ou para a causa de conflito, às vezes é uma causa que não precisa de tanta ciência para as pessoas lidarem com este mesmo conflito, ou com essas diferenças. Então aqui o psicólogo sim entra para ajudar, para mediar, para criar ferramentas que ajudam na comunicação, porque os conflitos podem ser base muitas vezes comunicativa, para ajudar para criar também ferramentas que têm a ver com a liderança, porque a resistência, por exemplo, a aceitação de um líder pode gerar conflitos, entre outras várias ferramentas. Então, o psicólogo vai auxiliar significativamente nisso. Antes mesmo de falarmos destas ferramentas que ajudam a mediação entre a entidade empregadora e os colaboradores, falou de ego. E falou de ego e levou-me aqui a uma viagem. Eu vi um documentário sobre A Noite que Mudou o Pop. A Noite que Mudou o Pop
é um documentário sobre a gravação da música We Are The World, Que é de Michael Jackson. de Michael Jackson, Lionel Richie e muitos outros artistas que eram grandes na época. E existe um momento neste documentário em que passa que o Quincy Jones, que é o produtor da música, ele colocou na porta do estúdio: deixe o seu ego na porta. Ok. E muitas vezes é isso que muitos colaboradores, ou até mesmo são os líderes, que não conseguem fazê-lo. Acarretam os seus problemas de casa para as empresas. E isso cria uma certa instabilidade no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Como é que o psicólogo do trabalho organizacional faz a mediação, lida com isso e consegue, de certa forma, transformar aquele momento de caos em paz? Olha, a primeira coisa, quando nós falamos de técnicas de gestão de conflitos, de forma prática, nós primeiro precisamos saber qual é a origem deste conflito. Porque todo conflito tem uma origem. Claramente que o ego é que faz com que os conflitos prevaleçam, mas nós precisamos inicialmente descobrir onde é que está a causa do conflito. Se for conflito de pessoa a pessoa, que está só relacionada aos egos, precisamos relembrar essas pessoas o que é que elas poderão perder caso não haja cedência ou não haja uma boa negociação. Esta é uma das técnicas. Agora, para questões relacionadas à liderança, para um líder, por exemplo, que é autocrático e tende a criar conflito com os liderados, a primeira questão é procurarmos trabalhar com este líder a ponto de fazer com que com que ele se conheça. Estamos aqui também já a querer falar das mudanças de estilo de liderança. Exatamente. Não só da mudança de estilo de liderança, mas também a questão da personalidade. Certo. Porque existem, por exemplo, se um indivíduo for altamente dominante e ele não saber que é dominante, poderá ter dificuldades imensas de ser contrariado. Já é diferente se eu saber que eu, Catarino, sou dominante e há situações em que eu sou contrariado e eu aceito que aquela situação realmente faz todo sentido. Então eu não tenho necessidade de chocar com a pessoa que está a me contrariar. Então, o conhecer-se vai me levar nesta possibilidade, dia após dia, balsamar o meu ego, trabalhar o meu ego, saber aceitar as contrariedades. Porque existem pessoas quando estão no poder, infelizmente, e é caso de muitos líderes, quando estão no poder, não aceitam contrariedades. O que é dito deve ser feito. O que eles dizem parece um dogma, mas não existe ninguém nesta terra que, além de Jesus Cristo, talvez seja dogmático. Né? Então, todos nós precisamos, nós enquanto psicólogos, na perspectiva de gerir os conflitos, nós vamos procurar sempre fazer com que a pessoa mergulhe dentro dela, a ponto de saber quem ela é, quais são as suas limitações, aceitar estas limitações e com este aceitar, possivelmente ela poderá lidar melhor com as outras pessoas. E falando aqui propriamente mais do nosso contexto, que é o angolano, nós ainda achamos que saúde mental é uma vaidade e nós temos ouvido que existe um número estrondoso ou muito grande por demanda ou de demanda à saúde mental no trabalho. Como é que encara isso? Sendo psicólogo, encara isso como uma mais-valia para a sua área, porque tem mais, tem como praticar, ou então é preocupante mesmo e acha que já deveria se mediar essa situação? Olha, sobre questões viradas à saúde mental, não só na perspectiva do trabalho, mas eu falar inicialmente de forma geral, ainda temos imensas dificuldades, principalmente no acesso. Nós não temos plataformas de acesso fácil à saúde mental.
mesmo se eu perguntar aqui ao que é, se tivesse a precisar de um psicólogo, onde é que irias? Talvez terias imensas dificuldades de dizer onde é que irias. Certo. Estamos a falar de acesso ainda, Acesso. ok? Profissionais, sim, existem já algum número considerável de profissionais. Demanda, há muita demanda. É bom? Claro, claro que não. Quando se trata de questões de saúde mental ou de saúde, não podemos, independentemente de eu ser um profissional na área e viver através disso, obviamente que nunca vou dizer que é bom, mas esta demanda aumentou significativamente com a pandemia. Certo. Com a pandemia, todos procuraram necessidade de ter um psicólogo. A nossa maior preocupação a nível nacional é mesmo essa questão dos acessos. É a questão dos acessos, de facilitação dos serviços da saúde mental. E também precisa-se urgentemente se criar uma lei sobre saúde mental. Por exemplo, já indo para a minha área, existem hoje pessoas com licenças de burnout. Pessoas que tiveram licença médica através de contraírem um burnout. Mas por que isto não foi regulamentado? Por que, por exemplo, a Lei Geral do Trabalho não olha para essas questões como problemas de saúde no trabalho? Outras realidades já existem. Então, demanda muita gente. Há muita gente doente, desde as ansiedades, desde as depressões, desde outros transtornos de personalidade. Há muita gente. Já podemos considerar a saúde mental como sendo um problema de utilidade pública. Claramente que essa saúde mental é um problema de Pergunto, saúde pública. pergunto isso por quê? Porque nós, na nossa realidade, principalmente, ainda é muito ignorada. E nas empresas, principalmente. E eu gostaria de trazer aqui essa visão nas empresas. Há muita gente que sofre pressão psicológica, principalmente nas empresas. E isso, de certa forma, não faz bem para a pessoa e também não faz bem para o próprio funcionamento ou desenvolvimento da empresa. Sim, e aqui partimos, e antes de nós falarmos do mal-estar relacionado ao trabalho, nós acabamos por partir inicialmente na forma de seleção. Quando eu disse que o psicólogo do trabalho avalia as aptidões do indivíduo para o trabalho, é também para ajudar nessa seleção, porque existem pessoas, pelo perfil delas, que não podem trabalhar no ambulatório, por exemplo, não pode trabalhar numa área em que vai atender muita gente. Agora, nós não fazemos essa seleção do ponto de vista de seleção de pessoal. Só. É uma pessoa que muitas vezes não tem um perfil cognitivo, porque aqui acaba por falar de perfil psicológico ou cognitivo, certo. de trabalhar sob pressão, ela trabalha sob pressão. Será que quanto tempo ela vai aguentar? Será que vai conseguir adaptar-se? Ou a adaptação dela vai acabar por alguma doença? Então, nós precisamos inicialmente olhar nessa perspectiva. Agora, para as empresas ou para os trabalhos que requerem determinadas habilidades ou determinadas competências, vamos imaginar para aquele trabalho que há muita pressão, precisa se estabelecer tempo de trabalho. Se o trabalho é de muita pressão, talvez a pessoa não podia trabalhar 8 horas diárias, devia trabalhar menos. Assim como acontece em trabalhos noturnos ou trabalhos por turnos. As mesmas horas que o indivíduo tem para trabalhar durante o dia não devem ser as mesmas horas que o indivíduo deve trabalhar durante a noite, porque as perspectivas são diferentes. O sistema circadiano, o funcionar do sistema circadiano ou o relógio biológico é totalmente diferente. Então, as empresas também, por uma questão de saúde mental, bem-estar, precisam olhar para o tipo de trabalho, o tipo de pessoa, o tempo que a pessoa deve estar exposta a esse tipo de trabalho. Nesse caso, acabou por responder aqui já uma questão que eu queria também fazer, que era por que as empresas deveriam investir em psicologia organizacional. E já assim, a título de uma espécie de mentoria rápida, por que que aconselha alguém a
a estudar psicologia e principalmente organizacional do trabalho? Primeiro, para alguém estudar psicologia, precisa ter as cognições todas a funcionar. Precisa ser alguém com um perfil ideal, não é? Se formos para olhar do ponto de vista burocrático, obviamente precisa concorrer para uma universidade, ir para a Universidade de Agostinho Neto, por exemplo, que é a nossa universidade, onde eu estudei, talvez ir para lá fazer os testes, mas claramente precisa ser uma pessoa, do ponto de vista mental, com alguma, que eu diria, com alguma, talvez com algumas habilidades, não é? Com alguma capacidade de socialização possível, não é? E não seria esta cultura que nós temos estado a desenvolver de a gente escolher um determinado curso por falta de opção. Eu acho que não é a melhor forma. Então, eu acho que precisaria disso. Mas, na verdade, a psicologia do trabalho acaba por ser uma das áreas da psicologia, na minha opinião, talvez a mais transversal. E também, talvez, a área com mais oferta no mercado de trabalho. Claro que também temos a área clínica, mas a área da psicologia organizacional tem muita oferta, principalmente se o psicólogo tem todas as habilidades. Então, nós temos muita oferta e porque poderás trabalhar para muitas outras áreas, mesmo que não estejam altamente ligadas à psicologia. Podes trabalhar como técnico administrativo, como gestor de recursos humanos, podes trabalhar como gestor de empresa, fazendo mais alguns refrescamentos, entre outras várias da ciência social. Então, o psicólogo pode trabalhar, porque lida com muitas questões, lida com grupos, lida com seleção, liga também com investigação científica, porque acaba por ser o psicólogo, enquanto profissional, é um potente investigador. Então, acho que é uma área que aconselho, é uma das melhores áreas para se estudar. Obviamente que todas as áreas da psicologia são boas, mas sem desprimor as outras, a área da psicologia do trabalho sim é uma área que eu aconselho sempre as pessoas a estudar. Então ficou aqui claramente o apelo para as empresas de que a psicologia organizacional ou a psicologia do trabalho, este grande agente, não serve simplesmente para o recrutamento, serve também para manter a estabilidade, faz a mediação da sua empresa, cria um ambiente bom de trabalho entre a entidade empregadora e também os colaboradores. E é de real importância ter na sua empresa um psicólogo do trabalho ou organizacional. Doutor, uma dica para as empresas que ainda não têm um psicólogo organizacional. Na verdade, eu não gosto de dar dicas, né? Não sou muito de dar dicas, mas aproveito aqui dizer que acho que é necessário, e no decorrer da entrevista acabei por dizer, as pessoas acabam por pensar que só precisam contratar um psicólogo quando uma empresa tem mais de 100, 200. Mas eu acho que o psicólogo devia ser contratado na fase embrionária da empresa, principalmente quando o empreendedor ou o empresário está a começar um projeto e este projeto ele quer que seja visto de uma determinada forma. Aqui estamos a falar na construção da própria cultura organizacional, porque o psicólogo acaba por ajudar no sentido de que as pessoas que poderão vir vão encontrar uma cultura e de forma automática essas mesmas pessoas vão seguir aquele ritmo. Então, o psicólogo acaba por ajudar também nesta perspectiva. Então, não precisas ter uma empresa muito grande, basta teres uma ideia para começar uma empresa e queres que as pessoas se organizem de uma ou de outra forma, o psicólogo estará aí para tornar este projeto consciente, para tornar este projeto intencional, porque o que acontece é que às vezes nós acabamos por gerir num empirismo total. Se nós não tivermos consciência do que é que nós estamos a fazer, e esta consciência deve ser reproduzida dia após dia, acabamos por ter dificuldade. E já agora, que vou aproveitar e falar sobre uma plataforma que nós construímos, que é a Fala da Mente. A Fala da Mente é uma plataforma integrada de saúde mental,
Temos planos para empresas e planos individuais. Está disponível agora para os Androids. E quem tiver um Android pode entrar a Fala da Mente, pode baixar para dar uma olhada, não é? De como é que mais ou menos essa plataforma funciona. Para quem quiser um psicólogo, quem quiser um psiquiatra, quem quiser um sociólogo, entre outros, poderá encontrar nesta plataforma. Então, nas tendências já, nós acabamos por construir esta plataforma, claro, através da primeira revista angolana de psicologia, da qual sou o coordenador, e temos estado a fazer isso. Tá. Doutor, chegamos mesmo ao fim da nossa conversa e não poderia deixá-lo sair daqui sem antes deixar as suas redes sociais. Estamos numa Pronto. aldeia global, então é importante sempre deixar aqui as redes sociais. Aonde é que as pessoas podem encontrar o doutor Olha, para... Catarino Luamba, Instagram, Facebook, LinkedIn, a Fala da Mente, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Normalmente eu estou na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, aqui no Largo do Jica, onde normalmente podem me encontrar, porque é lá onde eu fico quase sempre. Além de psicólogo, sou professor lá, então acabo por estar mais tempo lá. Tá. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades. Obrigado, Kies. Muito obrigado a você que esteve aí deste lado a acompanhar o nosso podcast. E ficou aqui a recomendação do nosso doutor, que é: todas as instituições, organizações e empresas precisam de um psicólogo do trabalho. E esperamos que estes insights e estes grandes ensinamentos deixados aqui pelo nosso doutor sirvam para que você crie e constitua uma empresa saudável e um ambiente de trabalho totalmente puro e agradável. Não se esqueça, se gostou deste conteúdo, partilhe com seus amigos, subscreva o nosso canal, dê uma visita às nossas redes sociais e fique por dentro do nosso podcast. Até ao próximo episódio.